formosuras, algo muito interessante bate no coração daqueles discípulos. Uma dúvida bateu ao coração daqueles discípulos e certamente é uma dúvida que norteia não somente os discípulos da época, mas cada um de nós, acerca do futuro, acerca do que há de acontecer. Já foi falado aqui que tudo há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, Eclesiastes 3:1, e esse tempo determinado está inclusive em pauta, o momento mais enigmático de toda a Escritura, o momento mais esperado por todos os cristãos, que é a vinda do Senhor. E eu gostaria de perguntar, quantos aqui estão esperando este momento? Amém. O momento em que Jesus voltará para buscar a sua igreja, voltará para nos levar para morar com Ele. Os discípulos estavam vendo o templo de Jerusalém, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e quando admiravam-se perante o templo e a sua formosura, olharam para Jesus e começaram a dizer: Senhor, olha que formoso és o templo, olha que pedras, olha que arquitetura. E Jesus imediatamente disse àqueles discípulos: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui perto de Jerusalém. Ó Jerusalém, quantas vezes quis te ajuntar, como a irmã leu aqui em Isaías, quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta debaixo das suas asas os seus pintinhos, e você me recusaste, você matou os profetas e apedrejaste os que foram enviados a ti. E através deste sermão que Jesus fala e lamenta sobre Jerusalém, após também o sermão referido-se ao templo, sobre os tempos finais, Jesus ele é indagado pelos discípulos: Senhor, e quando isso vai acontecer? Quando isso tudo vai acontecer? Quando essas coisas sobrevirão sobre Israel, sobre o mundo? Quando isto vai acontecer e quais são os sinais que nós deveremos seguir? Ou nós entenderemos através destes sinais que é chegado este tempo? E é sobre esses sinais que eu gostaria de falar com os irmãos rapidamente. Sinais esses que evidenciam a vinda do Senhor. Não preciso trazer nenhuma mensagem difícil para os irmãos entenderem, porque esta mensagem é simples por natureza. Os evangelhos apontam para os sinais de uma forma bem clara, e nós não precisamos de muito esforço para vermos a realização desses sinais nos nossos dias. Muitos podem até pensar: Júnior, mas muitos sinais que Jesus disse já se cumprem desde o início da criação. Sim, de fato, muitas coisas aconteceram com o passar dos anos, mas nada aconteceu como está acontecendo no nosso século. O nosso século está, como as Escrituras dizem, sentindo dores de parto. O mundo está sentindo dores de parto. A mulher, quando está prestes a dar à luz, ela começa a sentir dores fortíssimas, uma atrás da outra, até a criança nascer. E assim está a humanidade, assim está o mundo. O mundo está sentindo dores, anunciando uma coisa apenas: que o Senhor está voltando. Que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Um dos sinais que o Senhor falou, como está escrito também em Marcos capítulo 13, é onde eu estarei falando dos sinais. No versículo 6, o primeiro sinal que Jesus deixa para os discípulos é que virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são os princípios das dores. Nós vemos aqui pelo menos quatro sinais nesse primeiro texto de Marcos capítulo 13, Jesus mostrando aos discípulos. O primeiro sinal é que viriam homens, mulheres,
no nome do Senhor, dizendo: sou eu, Cristo, sou eu, Senhor. Falsos cristos, falsos messias, e enganariam a muitas pessoas. E nos dias que estamos vivendo, o apóstolo Paulo referiu-se a Timóteo da mesma forma. Timóteo, pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Enches, redarguas, ensine, repreenda, porque chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina e darão ouvidos a doutrinas de demônios. Nós estamos falando de um tempo em que as pessoas não estão mais sensíveis para ouvir a palavra de Deus. Não estão sensíveis para ouvir mais as verdades da palavra do Senhor. As verdadeiras doutrinas de Deus que caminham o homem à salvação. Estamos chegando neste tempo, vivendo este tempo, onde as pessoas não ouvem mais. Querem ouvir de bênçãos, querem ouvir de benefícios próprios, mas não querem ouvir mais da cruz. Não querem ouvir mais sobre Jesus. Este tempo nós estamos vivendo. Aleluia. E muitos homens têm se feito Cristo nesses últimos dias. Muitas pessoas têm se levantado como Messias, enviados à terra para trazerem uma verdade, entre aspas, que eles dizem que vieram diretamente da parte de Deus. Mas Jesus, ele disse que esses homens viriam e enganariam a muitos. E nós precisamos guardar a nossa casa. Quando eu digo casa, eu digo o meu coração. Quando eu digo casa, eu digo a minha mente. Aquilo que eu imagino, aquilo que eu creio, aquilo que eu penso. Se nós não guardarmos a nossa casa, se nós não guardarmos o nosso coração, seremos facilmente levados por essas doutrinas que a muitos têm levado à perdição. O segundo sinal que Jesus deixa através de Marcos são as guerras e os rumores de guerras. Não há muito tempo atrás, mas num período de menos de 100 anos, nós tivemos pelo menos 2 guerras que devastaram parte da Europa e muitos países se decaíram através das guerras. E esse tempo chegou sobre a nossa época, quando nós vemos rumores de guerras entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, como um pouco mais anterior a isto, como a Guerra dos 6 Dias, envolvendo nações árabes e Israel, como a Guerra Fria e entre outras guerras. As guerras civis que nós vemos na Síria, as guerras civis que nós vemos no nosso próprio país. O Rio de Janeiro está em guerra, o país está em guerra, nações estão se enfrentando, porque Jesus, ele já tinha dito sobre isso. Haveria um tempo específico na humanidade em que isso se agravaria de uma forma que chegaria um tempo que as pessoas não suportariam mais. Isso é chamado o princípio das dores. Aleluia. É o princípio das dores. Jesus, ele disse também que se levantariam nações contra outras nações e reinos contra outros reinos. Superpotências têm se enfrentado, guerras políticas, guerras sociológicas e muito mais. Essas guerras têm alcançado o mundo inteiro. E nós muitas das vezes desperdiçamos o nosso tempo querendo fazer desta terra um grande cofre para depositarmos as nossas riquezas. Mas o próprio Jesus disse: a nossa riqueza não está aqui, que é corruptível. A nossa riqueza deve estar lá no céu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aonde estiver o teu coração, ali estará a tua riqueza. Glória a Deus. Que a nossa riqueza não esteja neste lugar. Aleluia. A Bíblia disse também que haveria terremotos em vários lugares. E nós vemos, pelo menos no ano passado, se não me falha a memória, mais de 3 terremotos. Alguém sabe o número exato de terremotos que teve? Terremotos grandes que eu estou falando. Que me parece que a cada hora tem um terremoto de magnitude pequena.
Irmãos, isso eu estou falando de uma escala que vai, me parece que de 1 a 10, ao ponto de chegar a 9 e ter risco até de tsunami. O México foi abalado ano passado pelo terremoto. Nações estão sendo abaladas. Nós vemos, não me recordo o ano, se alguém recordar pode falar, o terremoto que aconteceu na Tailândia e logo em seguida veio o maremoto devastando tudo. O terremoto que aconteceu em 2011, não é isso? Lá no Japão, que destruiu grande parte da zona portuária e o litoral do Japão. Isso tudo é princípio das dores. Em um tempo governado pelo capitalismo, governado pelas grandes potências e riquezas, como podemos explicar a fome na África? Como podemos explicar o nosso país onde existem milhares de pessoas nesse exato momento passando por fome? E Jesus disse que haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Muitas pessoas neste exato momento estão enfrentando este problema. Aleluia. Mas Jesus, ele disse, isso tudo é o princípio das dores. É apenas o princípio. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. A Venezuela, foi a Bolívia, né? A Bolívia aprovou, agora já não faz muitos dias, aquelas séries de leis que dificultam a pregação da palavra em lugares públicos. A Bíblia não está sendo mais permitida entrar na nação. Isso eu estou falando da América do Sul, meus queridos. Isso eu estou falando aqui perto do Brasil. Não obstante a isto, a janela 10/40, países dominados pelos muçulmanos, países extremistas, aonde levam pessoas a praças públicas, a tribunais e matam-nas. É chegado o tempo em que Jesus voltará e dará fim a tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus. Oh, aleluia. Nós vemos as nossas igrejas abarrotadas de pessoas cheias de riquezas. Mas essas igrejas tão pequeninas, que há muito têm sofrido por causa do Evangelho, têm uma promessa sobre a vida delas, assim como havia sobre a igreja de Esmirna. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Aleluia. Pessoas têm sofrido por causa do Evangelho em muitos lugares. Homens, mulheres e crianças têm sido mortas por causa do Evangelho. E nós muitas das vezes negligenciamos a presença de Deus e negligenciamos o Evangelho por coisas supérfluas, coisas pequeninas. Quando nós vemos um irmão e uma irmã em um vídeo sendo levado, arrastado por multidões, apanhando até a morte. Você pode pesquisar no YouTube vídeos missionários na Costa do Marfim, eles sendo mortos e colocaram fogo sobre aqueles irmãos ainda vivos e os mataram por causa da fé. E muitas das vezes nós abdicamos da fé por coisas mesquinhas, por coisas tão pequeninas, enquanto Jesus está nos provando todo dia se somos realmente seus servos, seus filhos, se merecemos de fato termos o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus. Aleluia. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Como pensarmos em um pai que tem a coragem de matar o seu próprio filho?
ou de uma filha que tem a vontade no seu coração de juntar-se ao seu namorado e atentar contra a vida do pai e da mãe,